Irmãos, e a palavra que eu quero pregar para vocês tem a ver com aquilo que nós começamos a falar lá em domingo, sobre concordância. Amós 3:3 diz assim, coloca aí para mim, Amós 3:3, diz assim, Amós 3:3, diz assim, vamos lá, olha o que diz, porventura andarão dois juntos, se não estiverem de acordo. Como é que eu sei que eu estou andando com Deus? Como é que eu sei que eu estou andando com o Senhor? Como é que eu sei que Deus está comigo? Como é que eu sei que eu estou com Deus? Como que eu sei disso? Bom, aqui está dizendo, porventura andarão dois juntos, se não estiverem de acordo. Quando que eu sei que eu estou andando com Deus? Quando eu cumpro o propósito para aquilo para o qual Ele me levantou. E eu quero já entrar direto no exemplo de um homem que foi levantado para ser uma bênção. Diga para o seu irmão, você foi levantado para ser uma bênção. Você foi levantado para cumprir o propósito de Deus. Amém, Jesus? Para cumprir o propósito do Senhor, não é verdade? Só que a gente sabe, irmãos, que nós temos caminhos. Eu tenho um caminho, você tem caminho. Nós temos caminhos. O que são os nossos caminhos? A nossa maneira de enxergar, a nossa maneira de ver, a nossa maneira de decidir as coisas. Então nós temos caminhos. E o Salmo 37 fala que nós devemos entregar ao Senhor o nosso caminho. Nós devemos entregar a Ele o nosso caminho. E Ele tudo fará. Ele fará sobressair a luz dele sobre nós como meio-dia. Vai brilhando, 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 até que a obra de Deus na nossa vida, ela seja o quê? Perfeita. Então, quando Deus levanta alguém, Deus levanta com um propósito. Deus levanta para cumprir algo. Você pode ter certeza disso. Eu preguei aqui também, falei no domingo, sobre Jeremias 29. Vai lá em Jeremias 29, no versículo 11. Só a nível de introdução, a gente entrar nesse personagem aqui que Deus nos deu. Vamos lá. Olha o que diz. Jeremias 29:11. Porque eu bem sei os pensamentos que tem a vosso respeito. Quem está falando? O Senhor. Então Ele sabe os pensamentos que Ele tem ao meu respeito. Ele sabe os pensamentos que Ele tem ao seu respeito. Então Ele tem que ser consultado. Eu preciso chegar diante de Deus e perguntar para Ele, Senhor, o que o Senhor tem para mim? Qual que é o plano perfeito que o Senhor tem para mim? Porque você pode ter certeza de uma coisa, Ele vai revelar. Ele vai mostrar. Ele vai dar para você o caminho que é comum para todo mundo. E Ele vai dar para você um caminho que é só para você. Um caminho que é só uma palavra específica, só para você. E quando Ele te der, aquilo é um plano de Deus para a tua vida. Aquilo é um caminho de Deus para a sua vida. Esse plano de Deus, ele pode ser rejeitado e ele pode não ser rejeitado. Eu posso rejeitar o plano de Deus. Você pode também rejeitar o quê? O plano de Deus. Deus não quer, Deus quer que nós sirvamos a Ele com alegria. Deus quer que nós sirvamos a Ele com liberdade, com amor, com dedicação. Ele quer que nós o busquemos e encontremos Ele quando nós buscamos de todo o nosso coração. Deus, Ele ama quem dá com alegria, dá o seu tempo e outras coisas também, por que não? Então eu preciso entender qual que é o plano de Deus para a minha vida. O Davi orou e falou, Senhor, ensina-me o teu caminho e eu andarei por ele. Ensina-me, Senhor, fala comigo. Eu quero andar pelo seu caminho, eu quero fazer a tua vontade. Eu quero, Senhor. E quando a gente está disposto a fazer a vontade de Deus, Ele vai abrindo as portas para a gente. Ele vai trabalhando em nossas vidas. Ele vai fazendo maravilhas em nossas vidas. Uma certa feita, eu aprendi durante muito tempo que há um só caminho, um só batismo, um só Senhor e uma só fé. E como que eu aprendi? Eu aprendi que o batismo teria que ser só um. Mas a Bíblia fala de um grupo de pessoas que foram batizados 2 vezes. Eu não faço isso com qualquer pessoa. Mas tem gente que Deus dirige para a gente batizar de novo. E aí? O que a gente faz? Não, eu aprendi. Peraí, você aprendeu, mas a Bíblia fala em Atos 19 que o Paulo chega num determinado local e quando ele chega naquele lugar, ele pergunta para alguns homens, vocês conhecem o Espírito Santo? E eles dizem, não.
nunca ouvimos falar sobre o batismo com o Espírito Santo. Ele falou, vocês são batizados em quê? Que batismo? Nós somos batizados no batismo de João. O batismo de João é o correto? É. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Paulo ministrou para eles a palavra, desceu com eles e batizou todos eles com o batismo novamente. E quando eles saíram das águas, eles foram cheios com o Espírito Santo. Então, quer dizer, para aquelas pessoas, Deus tinha esse batismo, Deus tinha esse segundo caminho para eles. Deus tinha essa direção para eles. Deus tinha essa obra para realizar na vida deles. Agora, eles podiam estar presos na religião e falar assim, não, é um só batismo. É um só batismo mesmo. O único batismo que é válido é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, aqui não está falando que é uma vez. Está falando que é um só batismo. É um só Senhor. Mas eu estou me relacionando com o Senhor toda hora. Então, quer dizer, Deus pode fazer isso com algumas pessoas? Claro que pode. Deus pode operar dessa forma com algumas pessoas? É bíblico? Claro que pode. Mas muitas pessoas, por aprenderem de uma forma, elas não abrem mão do seu caminho. Está dando para entender? Elas não abrem mão do seu entendimento. Para se curvar ao entendimento de Cristo. Para se curvar ao entendimento de Deus. Por exemplo, a Bíblia fala assim, aquele que é nascido de Deus, o maligno não toca. O que é nascido de Deus? O que é nascido de Deus em nós? Nós temos um corpo, um espírito e uma alma. O que é nascido de Deus? É o espírito. A nossa alma está sempre sendo atingida por setas. É verdade ou não é? A nossa carne está sempre gritando contra nós mesmos. Sempre tentando jogar a gente contra o Espírito de Deus. Porque, irmãos, como é que eu devo de entender as coisas de Deus? Presta atenção. O Espírito de Deus, ele ministra no meu espírito, ele não ministra na minha carne. O Espírito de Deus não ministra nas minhas emoções, ele ministra no meu espírito. Quando eu recebo a palavra de Deus no meu espírito, que espírito? Um espírito novo. Um espírito recriado em Cristo para as boas obras. Aí eu entendo a palavra de Deus. Primeiro ministério que eu tenho, guarde isso, eu vou ter que aprender a ser pastor de mim mesmo. É verdade ou não é? A nossa maior luta é contra nós mesmos. Então a palavra que vem do Espírito de Deus sobre o meu espírito, né, vai me dar entendimento, e aí eu, espírito, que moro no corpo, que eu tenho emoções, que eu tenho pensamentos, que eu tenho uma formação na minha alma, ensinado pelos meus pais, pelo meio que eu vivi, seja ele religioso ou não, são vozes que irão falar comigo. Então, quando o Espírito de Deus fala comigo, a minha alma também fala, os meus sentimentos também falam, a minha carne também fala. Então, o inimigo, ele tenta tocar na alma, e ele tenta tocar na carne, no Espírito ele não pode tocar não. Porque o Espírito está em contato, em conexão, sabe com quem? Com o Espírito de Deus. Romanos 8 fala que o Espírito de Deus testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. Aí nós começamos a pregar para nós mesmos. Você pode ver, Deus fala uma coisa e a gente fica assim, mas por que isso? Mas por que aquilo? E quando veio uma pessoa que não tem o Espírito de Deus, é alma pura, é emoção pura, vamos dizer assim, né? Razão pura, ou é carne pura, e fica tentando jogar a gente contra a voz do Espírito, né? Aí usa os meios naturais, usa as coisas naturais, usa tudo para tentar jogar a gente contra o Espírito de Deus. E aí onde a gente tem que optar pelo caminho do Senhor. Porque se nós não optarmos pelo caminho do Senhor, pela palavra de Deus, nós não estaremos andando com Deus. Você está dando para você entender? Nós não estaremos andando com Deus. Por quê? Quando eu digo que ando com Deus e decido pela minha emoção, se a minha emoção está vindo em confronto com a palavra de Deus, eu não estou decidindo por Deus. Então eu não estou em concordância. Eu não estou agindo de acordo com a palavra de Deus. E a nossa maior luta é essa.
Aí como que eu posso dizer que eu estou com Ele? Como que eu posso dizer, se Deus é por mim, quem será contra mim se eu não estou andando com Ele? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas quanto que Deus é por mim? Quanto que Deus é por você? Se a minha palavra, disse Jesus, estiver em você, onde? No teu espírito. E você estiver na minha palavra, peço o que quiser, que será o quê? Feito. Você quer ver como é no espírito? Ezequiel 36, 26, vai lá. Ezequiel 36, 26. Eu gosto muito desse texto, muito mesmo, porque isso aqui é uma coisa que só Deus pode fazer. Diga amém, Jesus. Olha aqui, só Deus pode fazer isso aqui, ó. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós o quê? Um espírito novo. Alguém pode fazer isso? Alguém pode dar um espírito novo para uma pessoa? Se não Deus? Só Deus pode dar um espírito novo. O que mais que ele fala? Olha só. Um coração novo e um espírito. Por que um coração novo? Bom, do coração procede todas as coisas. Tem gente que tem que ter um coração novo. Porque sabe lá o que entrou nesse coração. É ou não é? A vida contamina. Um coração novo, um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de quê? Duro, de pedra, e vos darei um coração de carne, flexível, né? Que mais? E porei dentro de vós o quê? O meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e o quê? Olha só. Eu vou colocar dentro de vocês o meu espírito. O meu espírito vai estar conectado com o teu espírito. E só assim eu vou ministrar em vocês. Porque eu quero que vocês andem de acordo com os meus estatutos. Se você consultar a sua emoção, na hora que você está chateado, aborrecido, irado, amargurado, com ódio, com raiva, você vai ver o confronto que vai dar com a palavra de Deus. Só que aí você consegue pregar para você mesmo. E você consegue entender, de acordo com a palavra que já está dentro de você, que esse caminho da emoção não é o melhor caminho. Ainda que o Senhor diz que nós podemos até nos irarmos, mas Ele fala, irai-vos, mas não pequeis. Você tem domínio sobre a ira. Você tem domínio sobre o pecado. Você tem domínio sobre a sua carne. Você quer ver uma coisa que eu vou falar para vocês? E vocês vão ficar assim de boca aberta? As pessoas, elas não perdem a salvação de uma hora para outra. A Bíblia fala que o apóstolo Paulo, ele entregou um membro da igreja, um rapaz, para Satanás tocar na carne dele. O que aquele rapaz fazia? Qual era o hábito que ele tinha? Prostituição. E ele chegou a prostituir-se com a mulher do seu pai. O cara foi um escândalo na igreja, uma praga, irmãos. Um mau testemunho. O apóstolo Paulo entregou ele para Satanás, para o corpo dele ser destruído e para o espírito ser salvo no dia do Senhor. Então tem muita gente que pode ter a permissão sobre ele, do corpo dele ser tocado, mas ainda não chegou no espírito. Porque a salvação não se perde de uma hora para outra, não é assim. Aí tem gente que ouve isso e fala assim, então eu vou, fazer as coisas erradas. Meu irmão, você não sabe o que é Satanás tocar numa pessoa. Ter permissão para tocar numa pessoa. Para tocar na carne de uma pessoa. O sofrimento que aquela pessoa vai pagar. O pecado não compensa. O que compensa, irmãos, é andar na presença de Deus. É andar em concordância com o Senhor.
Mas pastor, o senhor não falou que aquele que é de Deus, o maligno não toca? Não toca no espírito. Mas se ele der lugar, vai tocar na carne. Toca nas emoções. Então, meu irmão, nós temos que cuidar do nosso espírito com a palavra de Deus. Temos que cuidar da nossa alma e temos que cuidar da nossa carne. Porque a vontade de Deus é que nós sirvamos a Deus no espírito, com a alma e com todo o nosso corpo. Quem consegue cumprir isso, com certeza andará no plano de Deus e de acordo com Deus. E quem andar de acordo com Deus vai ser abençoado de uma forma diferente. Você pode ter certeza disso. Vai ser abençoado e honrado de uma forma diferente. Talvez aí você esteja pensando, por isso, pastor, que eu conheço tanta gente que faz coisa errada, né, e tal, e está lá, isso aqui, eu fico, não entendo. Faça a sua parte. Esquece, não olha por fulano nem por ciclano. Cuida da sua alma e cuida do seu corpo. A salvação é individual, a vida com Deus é individual. Faça o que Deus quer que você faça. Ande em concordância com Ele. Aquilo que Ele revelar na sua palavra, você faça. Você cumpra. Você ali execute. Você ali exerça. E você com certeza será abençoado. Contrapartida a isso, meu irmão, a pessoa, ela paga um preço. Você pode ter certeza. Eu até digo, gente, que o leito de hospital para muitas pessoas é a misericórdia de Deus. Que o leito de hospital para muitas pessoas é a misericórdia de Deus. Eu já clamei a Deus por pessoas, já orei por pessoas e Deus não respondeu. Por quê? Porque existe, vou explicar uma coisa para vocês. Existem, irmãos, existe uma palavra que Deus revela e chama palavra do conhecimento. É quando Deus mostra uma coisa para você orar e quebrar, para não acontecer. Existe a palavra de sabedoria, é um dom do Espírito. Quando Deus mostra para você uma coisa e te dá uma direção, e você, obedecendo a Deus, você quebra também o laço do diabo e também não acontece. Existe também o discernimento de espírito. Quando você está orando, você consegue sentir, você sabe, Deus traz no seu espírito a presença de um inimigo e mostra até o que é, para você orar e quebrar. Tudo isso é para libertar. Mas existe palavra de juízo também. E quando Deus libera uma palavra de juízo, aí só quem pode resolver aquilo é aquela pessoa e Deus. Você não pode resolver nada. Você não pode resolver nada. Porque senão, irmão, se fosse só determinar, o Brasil não estava como é que está. As famílias não estavam como estão. As pessoas devem assumir a sua posição em Deus e decidir no coração. Eu quero um alinhamento com a palavra de Deus. Eu quero andar em concordância. Quando você anda em concordância com Deus, Ele está em você e você está nele. Quando você anda em concordância com Deus, ainda que o tempo mude, o seu louvor não muda. A sua obediência permanece em Deus. E sabe o que acontece? O Senhor acampa os anjos ao teu redor para te livrar de todo mal. O anjo, ele opera sobre a palavra de Deus. Ele não opera sobre a sua carinha bonitinha, nem a minha carinha feinha. Ele opera sobre a palavra de Deus. Se você quer realmente o favor de Deus na sua vida, se posicione nele. Se firme nele. A Bíblia fala que o pecado não tem mais domínio sobre você, então não deixe ele te dominar. Se ele vier te tentar, bota fogo na cara dele. Repreenda esse mal, seja o que for, você tem domínio sobre ele. Não fica justificando as coisas, não. Não fica amparando a sua atitude na sua natureza, nem na sua carne, nem na sua emoção. Porque o Espírito de Deus, ele foi colocado sobre você, e ele tem um propósito.
farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos. E o que, gente? E os observeis. Deus levanta um homem para cumprir a palavra de Deus. Esse homem foi ungido por Deus, mas ele não foi a bênção que Deus queria que ele fosse. E a gente aprende, irmãos, com erros de reis, e a gente aprende com o sucesso de reis. E o Senhor Deus é tão bom que antes que aconteça qualquer coisa, o Senhor fala conosco. Não é desse homem que eu quero falar ainda, não sei nem se vai dar para falar sobre ele, Deus está me conduzindo aqui. Mas você pode abrir sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 33, versículo 1 e 2. 2 Crônicas 33, versículo 1 e 2. Você acha que tudo que acontece na nossa vida é porque a gente teria que passar? Não. Olha o que diz. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar. Em 55 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. Deus nos levantou para fazer o que é mal? Não. Mas às vezes as coisas são más aos olhos do Senhor, mas aos olhos da sociedade não são más. E existe muita gente que vem encorajar a gente para a gente continuar no erro. Aquilo que é mal aos olhos do Senhor é aquilo que é má à luz do Evangelho. Aquilo que é mal à luz da palavra de Deus. E o Manassés, um rei que foi levantado, ele fez conforme as abominações dos gentios, que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel. Versículo seguinte. Porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha derrubado, e levantou altares a Baalins, e fez bosques, e prostrou-se diante de todo o exército dos céus, e os serviu. Continue. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha falado, em Jerusalém estará o meu nome eternamente. O que o Senhor quer que seja glorificado num lugar? Não é o nome do pastor, não é o nome do irmão, o nome da irmã, por mais que seja usado por Deus, não é o nome de uma pessoa que fez história no Evangelho, por mais que ele seja usado por Deus, não é nenhum que está no céu, não é Maria, não é João, não é Pedro, não é José, não é nada disso. É o nome do Senhor que tem que ser glorificado. Então ele começou a fazer tudo que era mal, ele trouxe a idolatria, ele fez com que os filhos deles passassem pelo fogo, ele fez coisas abomináveis. Aí no versículo 9, olha só o versículo 9, Deus chama ele para concordância. Irmãos, quando Deus traz uma palavra, Deus chama a gente para concordância, amém, Jesus? Porque se a gente se posiciona nele, o inimigo não te encontra, ele fica frustrado. Deus chama ele para concordância. Olha o versículo 9. E Manassés tanto fez errar Judá e aos moradores de Jerusalém, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído, de diante dos filhos de Israel. Como que ele fez o povo errar? Ele pregou, ele ensinou, ele construiu algo fora da palavra. Versículo 10. Olha o Senhor chamando ele. E falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos. Então Deus chama ele, e Deus repreende ele, Deus exorta ele, Deus chama ele a atenção. Deus está falando, vocês estão andando fora da concordância. Não foi para isso que eu levantei vocês. Não foi para esse propósito que eu tinha ungido rei. Não foi para isso. Eu tinha ungido rei para você honrar o meu nome. Eu tinha ungido rei para você me glorificar. Eu morri por você, trazendo aqui para os dias de hoje, né, da igreja. Eu morri por você, você reconheceu isso, agora você me pertence, agora glorifique o meu nome onde você estiver. Honre o meu nome onde você estiver. Eu te levantei para isso. Então Deus vai e chama a atenção do rei. Deus chama a atenção do povo. Mas eles não deram o quê? Ouvidos. Andarão dois juntos? Se não houver o quê? Acordo. Andarão dois juntos se não tiver acordo? Tem muita gente que fala assim, não, eu estou afastado da igreja, eu não dizimo, não oferto, eu não tomo ceia, mas não é que eu não estou com Deus, não. Mas está com quem então? Está com quem? Não, eu ando com Deus. Você não anda com Deus. Desculpa, mas você não anda com Deus. Você anda com a sua carne. Você anda com a sua emoção. Você anda com o seu entendimento. E às vezes você anda até com o diabo, mas com Deus você não anda.
Porque andar com Deus, irmão, é andar com a palavra de Deus. Talvez você anda com a ciência, talvez você anda com conhecimento de alguém, com alguém que é autor de um livro, com um amigo, com uma amiga. O Filho de Deus, irmãos, ele não nasceu da carne e nem do sangue, ele é nascido do Espírito. Ele é guiado pelo Espírito. Jesus falou: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E o que? Só ouve? Não, me segue também. Essas minhas ovelhas não dão ouvidos ao estranho. O estranho veio e fala: está amarrado em nome de Jesus. Eu sei quem é a voz de Deus, eu sei como é que é a voz de Deus, eu sei como é que é a voz do Senhor. Eu sei como é que é a voz de Deus. Eu sei como é que é a voz do Espírito Santo. Eles não deram ouvidos. Quando a palavra de Deus vem, irmão, chama a pessoa para concordância. Deus está querendo preservar a pessoa da consequência dos atos dela. Por mais que ela seja nascida do Espírito, irmãos. Deus não quer ver ela sofrendo na carne. Deus não quer ver ninguém sofrendo na separação. Deus não quer ver ninguém, irmão, tendo a sua casa destruída. Deus não tem prazer na morte do ímpio. O ímpio é aquele que ouve a palavra e não concorda, e não pratica. O ímpio, ele não concorda com a palavra, ele concorda com o ladrão. Ele concorda com o ladrão. E a concordância com o ladrão traz morte, roubo e destruição. Mas a concordância com Deus é diferente. Aleluia. É diferente. Deus nos chama. Deus nos chama. Deus nos levanta para a gente concordar com Deus. Quando o pastor Jonathan me mostrou a palavra que ele ia pregar, eu falei: nossa, que palavra gostosa de ouvir. A minha não vai ser assim não. Quase que eu falei: prega a sua. Porque não é fácil trazer uma mensagem dessa e falar dessa maneira. Mas tem gente que precisa ouvir dessa maneira. Porque acha que está andando com Deus, irmão. Tem muita gente que acha que está andando com Deus. Mas se eu não estiver andando com a palavra, eu não estou andando com Deus, queridos. Porque Jesus é a palavra. Eu não posso andar com Jesus sem concordar com o que Ele fala. Imagina uma pessoa que anda com você, mas não concorda com você. São os paralelos do sucesso. Anda lado a lado, mas nunca vai se encontrar. Porque não combina com as mesmas ideias. Se é uma coisa que o apóstolo Paulo diz, é que nós temos que ter a mente de Cristo. Então, além do Espírito ser ministrado, a minha alma tem que ser trabalhada e tem que estar em comunhão com o meu Espírito, que está em comunhão com o Espírito de Deus. E a minha carne vai morrendo dia após dia para fazer a vontade do Senhor. Vai morrendo, vai morrendo, vai morrendo, vai morrendo, vai morrendo para fazer a vontade do Senhor. É assim que funciona. É assim que funciona a lei de Deus, a lei espiritual do Senhor. Vamos lá. Olha só. Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos. Olha o versículo seguinte. Assim o Senhor permitiu, trouxe sobre eles os capitães do exército do rei da Síria. Irmãos, quando a gente ouve isso daí, a gente fala assim: não, mas Deus mandou o capitão do exército, então Deus vai lá e manda castigar. Não é, eu vou explicar uma coisa para vocês. Um dia eu estava fazendo uma libertação, uma pessoa, naquela libertação, eu fiquei sabendo que uma pessoa ia ser tocada, ia sofrer uma retaliação. E eu e minha esposa, nós começamos já a chorar por essa pessoa, a orar por essa pessoa, a buscar a Deus por essa pessoa. E não resolveu. E na mesma libertação, nós oramos por outras coisas e conseguimos contornar. Mas aquilo não resolveu. Por que não resolveu? Irmãos, quando não resolve é porque Deus já falou. Diga assim: Deus já falou, Deus já falou, Deus já falou, e a pessoa não deu ouvido. Você pode observar, irmão, que a tempestade que Jonas passou, ninguém pôde ajudá-lo. Ninguém. E a Bíblia fala que quando as pessoas começaram a ajudar ele para levar ele a salvo para uma ilha, a Bíblia diz que a tempestade ficava pior. Por quê?
Porque tem tempestade que só vai cessar se a pessoa tomar juízo. Se a pessoa olhar para dentro de si e falar assim, poxa, eu conheço a palavra, Deus já tem usado o pastor, Deus tem usado os outros pastores, Deus tem usado pessoas, Deus tem me cercado até na internet. Do nada vem um versículo, vem uma palavra. Né? Teve uma irmã um dia que falou assim para minha esposa estava fazendo um cabelo lá, e chegou uma mulher, que eu tinha ela na minha lista de transmissão, e de vez em quando, assim, eu estou dirigindo, assim que eu acordo, né, às vezes até quando eu vou deitar, vem um versículo, e vem uma frase, vem uma construçãozinha, e eu pego, escrevo e mando, né, e eu tenho certeza que tem alvo aquelas palavras, né, tem alvo, e aquela mulher falou assim, eu bloqueei seu marido. Falei, por que você bloqueou meu marido? Não, ele é bruxo. Falei, como assim? Ela falou, como assim, bruxo? Não, eu estou em casa lá, estou pensando um monte de besteira, ele vem e manda uma palavra. Quando eu abro, que eu vejo, está falando sobre o assunto. Eu estou assim, estou lá com raiva do meu marido, vem uma palavra. Eu estou com isso, vem uma palavra. Eu falei, esse homem só pode ser bruxo, vou bloquear ele. Aí ela me bloqueou. Hoje, ela é uma mulher separada, a família destruída. Ela não me bloqueou, irmão, ela bloqueou a voz do Espírito. Deu para entender? Ela não me bloqueou. Ela bloqueou a voz do Espírito. Agora, voltando aqui, por que Deus trouxe, né? Por que Deus trouxe? Diga assim, ó, a Bíblia rege tudo nessa terra. Irmãos, quando nós vamos até Deus, nós vamos através do quê? Da palavra. E quando o diabo vai até Deus? Que é isso, pastor? Você acha que ele vai com o quê? Então a liberação de Deus, está tudo aqui, ó. A bênção e a maldição está tudo aqui, ó. Já está liberado tudo. Então ele pega e ele olha para o Paulo, e ele vê o Paulo numa situação assim, entrou aqui, está em pecado, continua. Aí ele vai lá e fala assim, aquele que se prostitui, vai mendigar um bocado de pão, o senhor falou isso. E o fulano lá está se prostituindo. É teu servo. Eu não posso tocar no espírito dele. Mas está escrito. Aí o Senhor Jesus, ele não pode cobrar de nós aquilo que ele não faz, correto? E o que o Senhor Jesus faz? Ele dá tempo para que a gente se arrependa. Ele é longânimo, gente. É igual meu pai, antes de ele me pegar na cinta, ele juntava. Não era na primeira vez. Quando ele me pegava, eu falava, nossa, mas por que tudo isso? Eu falava, porque disso, por causa daquilo, por causa daquilo, por causa daquilo. Eu te avisei. Deus é longânimo. Ele dá tempo para a gente se O arrependimento frustra toda a cobrança do inimigo. Porque Deus pega os nossos pecados e lança no mar do esquecimento, e Ele nos justifica, e nos purifica de toda a injustiça, quando a gente se arrepende, e a misericórdia de Deus se renova todos os dias. Irmãos, se o crente não errasse, a misericórdia de Deus ia se renovar todo dia? Então a gente precisa usar aquilo que está renovado todos os dias para nós. Diga amém, Jesus. Todos os dias para nós. A gente precisa usar isso. A gente precisa usar essa palavra abençoada que Deus deu para nós. E aí, voltando ao exemplo prático aqui, falando, Deus trouxe, né? Eu estava numa libertação também, e estava orando pela pessoa, e o inimigo orando também, em línguas, orando, em línguas. E ele levantava a mão assim, ele estava clamando. Eu não estava nem orando, ele estava clamando. Eu falei, o que você está fazendo? Ele falou, você não clama segundo o livro preto? Eu também clamo segundo o livro preto.
É simples assim. Eu sou aquele que acusa os filhos de Deus de noite. Como é que ele vai acusar? Sobre o que ele vai acusar? Sobre a legalidade que nós damos. Eu falei, não, mas nós vamos vencer essa aqui. E eu comecei a clamar, e ele começou a clamar, ele comecei a clamar, ele começou a clamar, depois ele começou a chorar, e eu comecei a glorificar. Ele começou a chorar, e eu comecei a glorificar. Porque ele começou a chorar e falou assim, ele não me ouviu, ele ouviu você, ele não me ouviu. Ele queria ser ouvido. Então, queridos, não deis lugar ao diabo. Andemos, todos nós, não devemos dar lugar ao diabo. Andemos em concordância com Deus. Porque em concordância, você pode chegar e falar assim, não tenho nada a ver contigo. O demônio vai manifestar e vai dizer, Marcos 1:21, que tenho eu contigo, Jesus Nazareno, vieste destruir-nos, bem sei quem é, tu és um santo de Deus, tu és um homem separado de Deus, tu és uma mulher separada de Deus, tu és um jovem separado de Deus, tu és um levita separado de Deus, tu és uma igreja separada de Deus. Ele não vai poder agir, ele tem que se prostrar, ele tem que bater em retirada, por mais que ele tente, você resista e ele vai fugir de você. Porque você é um cristão que não só vai à igreja, mas é um cristão que se sujeita à voz de Deus. Você anda em concordância. Quando não anda em concordância, esse livro, ele serve para ser, esse livro rege o mundo espiritual. Esse livro rege tudo. Por isso que a Bíblia fala, que a gente deve conhecer as Escrituras, porque nós vamos encontrar nela o poder de Deus para a destruição de fortalezas, irmãos. O inimigo quer levar a gente para a ignorância da palavra. Ele quer que a gente coloque a palavra de Deus como uma verdade relativa. Como que a palavra de Deus pode ser uma verdade relativa, se foi através dela que foi criada todas as coisas, gente? Ela é a verdade absoluta. Ela é a verdade de Deus revelada em nosso coração. E por mais que nós tentamos conhecer tudo, nós não vamos conhecer tudo. E é nessa falta de conhecimento que o inimigo tenta trabalhar. E aí ele joga seta na nossa alma, joga seta na nossa carne, joga seta, joga seta, joga seta e joga seta. Só que se a gente permanecer firme, mesmo que não entendendo muito o momento, como servo de Deus, a gente vai se relacionando com Deus, a gente se torna amigo dele, e ele começa a revelar coisas que ele não revela para qualquer um. Deus não revela para todo mundo algumas coisas, não. Ele fala, se você me buscar, você vai encontrar. Ezequiel 47, né? A água saindo do trono de Deus, bateu nos artelhos, estou firmado. Mas quando bate no joelho, estou dobrado. Quando bate no lombo, já estou começando a ter em mim uma fonte que vai jorrar para a eternidade. E vai crescendo, eu vou entrando. Porque a gente pode entrar na lama, irmãos, e a gente pode entrar na água limpa. É ou não é? Sim ou não? A rede social é uma bênção, não é? Mas pode te levar para a lama, para a sujeira, pode ou não pode? Pode. Mas também pode te levar para águas limpas. Nós é que decidimos que água que nós vamos entrar, que água que nós vamos beber. Nós é que decidimos. E nós devemos decidir pela água limpa. E não só entrar por ela, ser lavado por ela, andarmos com ela, vivermos com ela, tomarmos as nossas decisões de acordo com ela. Aí sim, aí, irmão, pode se levantar o inferno contra você. Você vai falar, se Deus é por nós, quem será contra nós? Pode se levantar o inferno contra você, você vai dizer, toda ferramenta preparada contra mim não vai prosperar. Toda língua que se levantar contra mim, eu entro em oração e condeno, em juízo. Eu vou diante do trono de Deus, eu vou diante do tribunal de Cristo e vou condenar esse negócio aí. Não vai prosperar. Por quê? Porque eu não estou de brincadeira na casa de Deus. Eu sou servo do Senhor. Você é servo do Senhor.
Você é uma serva do Senhor. Então, para que Deus nos levantou? Deus nos levantou, irmão, para a gente dar ouvido à voz de Deus. Manassés não deu ouvido à voz de Deus. Olha só, antes de vir essa situação, Manassés, ele foi alertado, ele foi avisado, mas ele desprezou. Diga, Deus me livre de desprezar a voz de Deus. Assim o Senhor trouxe sobre eles os capitães do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com gancho e o amarraram com cadeias e o levaram para onde? Para a Babilônia. Olha aí, toda a capacidade que ele tinha, toda a força que ele tinha no braço, não pôde preservá-lo, não pôde guardá-lo. Irmãos, a palavra de Deus é a armadura para nós. A palavra de Deus é a nossa proteção. Versículo seguinte. E ele angustiado, poxa, será que ele precisava ter passado por isso? Sim ou não? Se no versículo 10 ele tivesse dado ouvido à voz de Deus, né, não precisava ter passado por isso. Dessa angústia ele seria preservado. Dessa angústia ele seria poupado. Eu vou contar um segredo para vocês que eu aprendi com Deus. Quanto mais Deus confia em você, mais você responde para os céus: o Senhor é tudo na minha vida. Deus, quanto mais Deus der para você, mais você coloca o seu coração nele do que naquilo que ele te dá. E aí você vai ver aonde Deus vai te levar. Porque, irmãos, é igual você, por exemplo, se você tem uma pessoa que você dá algo para ela, e a pessoa já se perde, já se levanta, e já começa a criar independência, começa a peitar você, você vai dar mais? Assim ou não? Aí não tem maturidade. O que Deus faz com o soberbo? Abate. Com o altivo? Diminui. O que Deus faz com o humilde? Ele exalta. Deus exalta. A humildade precede a honra, e o orgulho precede a queda. Esse homem era rei. Por mais que Deus te dê um título, por mais que Deus te unja, por mais que Deus te levante, por mais que você tenha anos de igreja, anos de ministério, meu irmão, seja a pessoa que mais esteja disposta a servir. Não se sinta melhor do que o outro que está chegando agora. Até porque, dependendo da situação, o Senhor diz que muitos virão do Oriente, do Ocidente, assentar-se-ão na mesa com Abraão, Isaque e Jacó, e os filhos do reino será lançado fora. Os últimos serão os primeiros. O que a gente tem que fazer é aproveitar o nosso momento, a nossa hora, cada palavra que Deus nos dá, para a gente concordar com ela, para a gente andar com ela. Diga amém, Jesus. Para a gente vencer com ela. E esse homem agora está angustiado. Mas pastor, e agora? Se eu não estou em concordância, estou até pagando um preço, o que eu tenho que fazer? Aí é que vem a misericórdia de Deus. Deus é bom demais, irmão. Porque olha só o que Deus faz com esse homem. A partir do momento que ele se humilha. Olha só. Ele angustiado orou deveras ao Senhor, Isso aqui é muito importante. Ele era de Deus, irmãos, e estava preso na Babilônia, sendo tratado como um bicho. Mas por quê, pastor? Porque não dava ouvido à voz de Deus. Deus não mandou ter idolatria. Sabia que tem gente na igreja que está muito tempo na igreja, mas ainda tem idolatria em casa? Conhece a palavra. Um dia eu fui na casa de uma pessoa, aí tomamos uma liberdade ali. Pastor, aquilo ali, eu falei, aquilo ali você sabe que a Bíblia fala, mas é meu, e eu já não quero que mexa. Eu falei, fica para você. Toma posse. Toma posse. Não vai mudar a minha vida se a pessoa não quiser mudar. A minha vida muda por minhas decisões na minha vida. Eu não vou me dispor com ninguém. Você quer esse bicho para você? Quer? Dorme com ele, ué. Dorme com a cobra, dorme com a jiboia, deixa ela dormir com ela. Depois ela vai dormir enroladinha. Depois ela vai começar a dormir mais abertinha. Depois ela vai começar a dormir esticadinha. Por quê, pastor? Porque quando ela tiver do teu tamanho, ela vai te engolir. Não vai mudar a minha vida, irmãos. Não vai. Agora a vida da pessoa muda se a pessoa abrir o coração para a palavra de Deus.
É ou não é? Muda. Um dia uma pessoa já me falou, pastor, ó, eu vou na igreja, mas eu vou falar para você que eu gosto de tomar uma cervejinha. Eu falei, toma, irmão, mas eu não vou deixar de pregar contra a cerveja quando você estiver no culto, não. Você não é macho para chegar na minha cara e falar que vai tomar cervejinha? Sou. Então eu sou macho para chegar na igreja e falar para você que a Bíblia condena a bebida. E aí? Eu não vou deixar de pregar, porque a pessoa não quer ouvir, não. Não vou mudar o discurso para agradar ninguém. Não vou. Só Jesus tem a palavra da vida eterna. Eu não vou deixar de pregar sobre dízimo, sobre oferta. Eu não vou deixar de pregar nada que a Bíblia fala que é compromisso da igreja com Cristo. Quem tem ouvidos para ouvir? O que o Espírito Santo diz à igreja. Ah, pastor, mas as pessoas, irmãos, a gente tem que entender que na igreja a gente não é cliente, a gente é ovelha. Diga para o seu irmão, você não é cliente, eu não sou cliente. Fala. Porque quando a gente é cliente, a gente reclama que demorou o milkshake, né? Eu não é. Ah, eu faz 40 minutos que eu pedi o milkshake, está demorando. Porque a gente está pagando, a gente é cliente. Aqui a gente não está pagando nada. A gente é alvo do amor de Deus. Diga amém, Jesus. A gente é alvo do amor? Não é verdade, gente? É alvo do amor de Deus. A gente está aqui para ser trabalhado. A gente está aqui para andar em concordância com Deus. A gente está aqui para cultuar Deus. O culto não é para mim. Diga, o culto não é para mim. O culto é para Deus. É assim. Quando a gente entende isso, tudo que a gente faz para Ele. É para Ele que a gente faz. Eita glória a Deus, hein? Mas aí esse homem angustiado, o que ele fez? Ele era de Deus, o que ele fez? Se humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. O que é humilhar-se muito, irmãos? Aquele que desprezou muito a palavra, ele vai vir alinhando a vida com Deus. E a coisa ainda não vai mudar. Aí ele fala assim, mas pastor, eu estou orando, pastor, eu estou jejuando. Pastor, você desprezou muito, se humilha muito também, meu irmão. Continua seguindo a Deus. Por quê, irmãos? Porque o próprio Deus, Ele prova o nosso coração. Sabe como que Ele prova o nosso coração? Será que essa pessoa está se humilhando por quê? Porque está faltando comida na casa dele? Porque está faltando dinheiro na mesa dele? Porque perdeu o carro para a corretora? Para o banco? Porque a casa foi para leilão? Ou seja, qual que é o propósito dessa pessoa estar alinhando a vida dela com Deus? É porque ela ama a Deus ou é porque ela está querendo resolver o problema dela? Hã? Está dando para entender? Tem gente que só busca a Deus quando a barriga dói. Só quando a barriga dói, aí a pessoa quer dizimar, ela quer fazer tudo de uma vez. Ela já chega assim, pastor, eu quero fazer a obra do Senhor. Mas às vezes, irmãos, a motivação pelo qual aquela pessoa está fazendo aquilo, não é porque ela ama a Deus, é porque está doendo. É porque está o quê? Doendo. Ele se humilhou muito. Ele foi longe demais, mas ele se humilhou muito. Se humilhou muito. Irmãos, sabe qual que é a motivação que tem que chegar nos céus do nosso coração? É que a gente não está aqui só porque tem coisa na nossa vida que precisa ser resolvida. A gente está aqui porque a gente ama esse Deus. E nada vai nos separar do amor de Cristo. Nem a luta, nem a fome, nem a nudez. A gente não entrou na igreja por causa de homens. Por isso que a gente não sai da igreja por causa de homens. A gente ama Jesus, irmão. Mas a gente ama Jesus por quê? Porque Jesus nos amou primeiro. E morreu em nosso lugar.
Sirva a Deus. Humilhar-se vem da palavra humilde. Sujeição. Sujeição. A ponto de até mesmo você estar servindo a Deus, alguém fala assim, ó, mas você está indo na igreja, está servindo a Deus, olha a sua vida como é que está. Aí você olha para a pessoa e fala assim, eu amo Jesus, independente de como está a minha vida. Independente. Eu amo a Deus até que nada mais importe na minha vida. Eu já vi gente deixando Jesus, porque uma pessoa da família faleceu com Jesus. E a pessoa não admitiu aquilo. Pastor, Jesus levou a minha mãe. Eu falei, pois é, mas a sua mãe já estava na fila, já tá. Mas pastor, Deus não podia ter feito, não. Ele pode. Ele pode fazer o que Ele quiser, Ele é Deus. Aí eu me revolto contra Deus, eu nunca tive um coração em Deus, quando eu me revolto contra Deus. Que é isso, irmão? Está amarrado em nome de Jesus. Está repreendido. Está repreendido. Um dia eu conversei com um pastor, e ele falou para mim assim, você passou a mesma coisa que eu passei. Eu falei, passei. Mas por que Deus está abençoando você e não me abençoa? Aí eu falei, e agora? O que eu respondo para ele? Aí Deus me deu uma palavra, pastor Carlos, só a palavra que Deus me deu. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados para o seu propósito. Eu falei assim, por que você não continua amando a Deus? Eu falei, cara, você foi injustiçado, sua mulher já meteu um cigarro na boca? Se ela já meteu um cigarro na boca, porque no coração o cigarro já estava na boca dela faz tempo. Você já foi e debandou para outra mulher? Se você já debandou para outra mulher, porque no teu coração o diabo já estava faz tempo. Você deveria ter continuado amando a Deus. Vamos amar a Deus juntos? Vem comigo. Vamos ficar juntos. Aí começou a ir na igreja 1 dia, 2, 3, 4, 5. Aí não foi mais, pastora. Daqui a pouco um para o lado, outro para o outro. Meu irmão, se amar a Deus, em qualquer circunstância, Deus estabelece ou reestabelece o que foi perdido. Temos que continuar amando a Deus. A circunstância não pode nos mover. Quem tem que nos mover é a nossa fé. Ande em concordância com a palavra de Deus e tira toda a confusão da tua cabeça, do teu coração, da tua vida. Porque no teu espírito o inimigo não toca não. Você é de Deus. Diga amém, Jesus? Mas ele se aproveita da situação para tentar lançar seta na mente e tentar agir na carne da gente. Diga, está repreendido em nome de Jesus. Amém, Jesus? Não permita, queridos. Ande com Deus. Esse homem começou agora a se voltar para Deus e se humilhou muito perante o Deus de seus pais. Agora, olha o versículo seguinte. Eu ia falar de Saul hoje, viu? Deus mudou a mensagem. Olha o versículo seguinte. E fez de oração, e Deus se aplacou para com ele. Diga amém. E ouviu a sua súplica. E olha o que Deus fez. E tornou a trazê-lo a Jerusalém, ao seu reino. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. Ele estava reinando como Deus, como rei, de Jerusalém, mas não reconhecia o Senhor. Começou a fazer tudo errado. Deus falou com ele, não reconhecia o Senhor. Deus permitiu que ele fosse para a Babilônia. Chegou ali, ele falou, e agora? Fugiu das minhas forças. E aí ele falou, já sei. Eu vou fazer o que eu não fiz até hoje. Eu vou me humilhar. O que eu não fiz até hoje, eu vou passar a fazer. Eu vou me humilhar. E ele começou a se humilhar.
E a Bíblia fala que ele se humilhou muito. E ele começou a orar. E fez oração. E Deus atentou para ele. E aí Deus mostrou para ele que toda a força do braço dele não o protege. Não se apoie em nada. Apoie tudo que você tem em Deus. Apoie tudo que Deus te deu nele. Deus um dia falou uma coisa para mim, irmãos. Lá em Deuteronômio, no capítulo 8. Quando Deus me abriu uma porta. E eu falei, Senhor, como foi fácil. Por que você não fez isso antes? Eu quero ler para você. Vai lá, pode ficar até em pé. Para dar uma sensação de que está acabando. Pode ficar em pé. Eu gosto de falar de Deus. Vocês estão entendendo, gente? Sim ou não? Glória a Deus. Olha o versículo 1. Todos os mandamentos que hoje te ordeno, o quê? Guardareis para os cumprir. Andarão dois juntos se não tiver concordância. Recebeu a palavra? É para cumprir. Para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. Se você andar em concordância com Deus, você vai tomar posse da bênção. Você vai tomar posse da terra. O que mais? E te lembrará de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar e para saber o que estava onde? O que estava onde? Se guardaria os seus mandamentos ou não? Versículo seguinte. E te humilhou, te deixou ter fome e te sustentou com maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá homem. Quem usou esse versículo? Jesus onde? Quando ele teve? Como que ele provou que ele estava em concordância com Deus? Quando ele ficou na palavra. Quando ele ficou aonde? Ai, pastor, eu tenho medo de vir na igreja, que eu tenho medo do ladrão me roubar. Mas a palavra de Deus não fala que Deus acampa os anjos ao redor daquele que o teme e livra de todo mal? Vamos lá, versículo seguinte. Nunca te envelheceu a tua roupa sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como homem, assim disciplina o seu filho, assim te disciplina também o Senhor, teu Deus. Continue. E guarda os mandamentos do Senhor, teu Deus, para andares nos seus caminhos e para o temeres. Continue. Porque o Senhor, teu Deus, te põe numa boa terra, de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais, que sai dos vales e das montanhas. Olha o que Deus tem preparado para nós. Terra de trigo de cevada, terra de vide e figueiras, romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel. Terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará. Está vendo? Primeiro veio a fome, não veio? Aí veio a palavra, não veio? Aí você vive da palavra na fome. Diga amém, Jesus? É para você se sentir inferior aos outros? Sim ou não? É para você deixar o inimigo jogar para baixo? É para você praticar a palavra. Porque o que te espera é uma terra que você vai comer sem escassez. Nada vai te faltar nela. Terra cujas pedras são ferro e cujos montes tu cavarás o cobre. Vamos lá. Quando, pois, tiveres comido e fores farto, o que eu tenho que fazer? Louvará o Senhor teu Deus pela boa terra que Deus te deu. Onde você for, você fala, Deus me deu. Tem uma irmã que comprou uma fazenda, eu falei, que nome você colocou na fazenda? Ela, Deus me deu. Eu até achei estranho, Deus me deu. Ela falou, lá Deus me deu. A terra que Deus me deu. Todo mundo que passa lá sabe, foi Deus que me deu. Aleluia, continue. Guarda-te de não te esqueceres do Senhor teu Deus, deixando de guardar os seus mandamentos. Como é que eu esqueço do Senhor? Quando eu deixo de guardar a palavra e começo a andar de outra forma. Não se esqueça do Senhor teu Deus.
e os seus juízos, e os seus estatutos que hoje te ordeno. Eu quero ler, porque tem coisa aqui ainda. Para não suceder que, havendo tu comido, e fores o quê? Farto, e havendo edificado boas, e habitando. Você vê que começa de um jeito e está terminando do outro. Continue, que eu quero chegar no 15 ali. Vai 14, pula para o 14. Não, eu li o 13? Então vamos lá. E se tiverem aumentado os teus gados e os teus, diga, vai aumentar os meus gados. Diga, vai aumentar os meus rebanhos. Aí o incrédulo fala assim, eu não tenho nenhum gado para puxar pelo rabo. Você está na terra do gado, irmão. Toma posse da fazenda aí, ó. E os teus rebanhos. E se acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens. Vamos lá. Se eleve o teu coração e te esqueça do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa do quê? Fala para o seu irmão, você nunca pode esquecer de onde Deus te tirou. Porque tem gente que arruma um emprego e só vive na correria depois que arruma um emprego, né? Mas quando não tinha emprego, só vivia de olho, né? Tá Jeová, né? Estou na correria, estou trabalhando, pastor, estou na correria. Pastor, estou na correria, preciso casar, eu preciso comprar um carro, preciso comprar uma casa, estou trabalhando de noite. Você está comendo o pão das dores. A Bíblia fala que Deus dá para os seus amados até enquanto dorme. Mas tem gente que vai acordar cedo e vai trabalhar o dia inteiro, ele vai virar o sol e a lua. Trabalha em 2, 3 empregos. Vai perder casamento, vai perder família. O marido vai ser a lua, a mulher vai ser o sol. Ah, pastor, comprei a minha casa, comprei o meu carro. Pois é, mas você comprou a sua casa, mas a mulher não teve marido, você não teve esposa. Não é melhor buscar a bênção do Senhor? Porque com a bênção, irmãos, eu tenho atendido, eu tenho visto, na verdade, pastores que não deram atenção para a família e sofrem hoje. Mas não é só pastores, não. Eu estou atendendo pessoas que se dedicaram tanto à faculdade, ao estudo, a isso, aquilo outro. Desprezou a família, desprezou a esposa só era para cuidar dos filhos. A pessoa saía na segunda-feira, voltava no sábado, não queria saber, só queria saber descansar. Não teve comunhão com a família, não teve tempo de qualidade, não teve nada. Passaram-se os anos, estão velhos, estão lá, vivendo só de aparência, tudo amargurado, cheio de feridas, correndo atrás do mamão. O crente não tem que correr atrás da bênção, não, meu irmão. A bênção de Deus vai correr atrás de você. Coloque em primeiro lugar o reino de Deus, as demais coisas serão acrescentadas na sua vida, porque quando o favor de Deus está com você, o seu gado aumenta, a sua vaca aumenta, a sua casa aumenta, tudo aumenta na tua vida, tudo aumenta na tua casa, tudo aumenta na tua família. Tem que ter tempo para tudo. Irmão, de 2000 a 2012 eu não viajava com a minha família. De 2000 para 2012, 2011 eu viajei com a minha família. Eu falei, nunca mais eu vou deixar de viajar com a minha família. Nunca mais. Deus me dá condições, eu vou viajar com a minha família. A gente passa cartão de crédito para comprar isso, a gente compra carro, a gente compra tanto, pagamos aí, ficamos aí pagando anos e anos, e a gente acha que pegar 10 dias e sair com a família é gasto. Não é gasto não, meu irmão. A melhor coisa que você tem na sua vida é tempo de qualidade com a sua família. Um homem chegou para mim um dia e falou assim, pastor, não vivi com a minha família, vivi no meio da política, vivi no meio de amigos, vivi no meio de empresários, conheci fulano, ciclano, beltrano, só que quando terminou minha carreira, todo mundo sumiu. Todo mundo some, irmão. Porque muitas pessoas só vão estar do teu lado enquanto você tem alguma coisa para oferecer. E às vezes a gente honra mais os de fora do que os de casa. A gente tem que honrar primeiro os de casa. Porque na hora da luta, quem está contigo é quem está contigo é a tua família. É ou não é? Quem está contigo é a tua família. Quem vai lá cuidar de você se você precisar é a tua família. É a tua casa. É a tua família. Tem que honrar a família.
Nós não podemos elevar o nosso coração e se esquecer do Senhor que tirou da terra do Egito. Nós não podemos esquecer de onde Deus nos tirou. Eu quero o 15 agora, o 15, olha só. Que te guiou por aquele grande e terrível deserto. Deserto, irmão, é para ficar para trás. E até no deserto Deus guia a gente. De serpentes ardentes e de escorpiões e de terra seca, em que não havia água. E tirou água para ti da rocha pederneira, que no deserto te sustentou com provisão, com maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar e para te provar e para no fim te fazer o bem. E digas no teu coração, olha onde Manassés estava firmado aí, ó. A minha força, a minha fortaleza, a fortaleza da minha mão me adquiriu este poder. Uma pessoa que despreza a palavra de Deus, ele tá apoiado na sua força. Deus falou comigo isso em 98 Deus falou comigo essa palavra. Em 98, eu nunca mais esqueci. Deus falou assim, ó, eu vou te abençoar. Eu não fiz antes porque eu queria ver o teu coração. Eu quero ver como é que você se porta quando a serpente está passando perto de você. E eu que estou te guiando, você pode ficar tranquilo, eu estava te guiando. Você não está sozinho não, você nunca está sozinho, irmãos. Você nunca está sozinho. Não importa o que você está passando hoje, você não está sozinho. Deus está com você, Deus está olhando para você. Agora você tem que se portar como alguém que é de fé, como alguém que é de Deus. Porque para você ser aprovado. E aí Deus vai te levar a essa terra, diga amém, Jesus. Irmãos, quando Deus te leva a essa terra, sabe aquele esforço que você fazia no começo? Aquele esforço, você fala assim, Deus, parece que eu não vou conseguir. Aí chega uma hora na sua vida que você fala assim, nossa, como está fluindo as coisas da minha vida. E eu não estou usando 10% da força que eu usei lá atrás. Porque Deus está fazendo isso com você. Deus. E nunca diga no teu coração, nunca diga no seu coração que foi a força do seu braço. Por quê? Esse versículo eu tenho no meu coração, esse último. Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força, para adquirires o quê? Riqueza, para confirmar a sua aliança, que jurou aos teus pais, como se vê neste dia. Versículo 19. Será, porém, que se de qualquer modo te esqueceres do Senhor teu Deus, e se andares após outros deuses, e os servires, e te inclinares perante eles, hoje, Deus está dizendo, eu protesto. Hoje eu testifico contra vós que certamente perecereis. Quando Deus me deu essa palavra, irmãos, minhas pernas tremeram. E até hoje eu tenho essa palavra no meu coração. Ele me deu em 98 essa palavra. E Deus falou assim, ó, tudo que eu fizer na tua vida, nunca diga para as pessoas que você é o cara. Nunca diga para as pessoas que foi a força do teu braço. Nunca diga. Se de sorte no teu coração tu pensar isso, meu amigo. Irmão, para todo mundo que eu converso, que eu conto o meu testemunho, todas as pessoas qualquer coisa que acontece, não sei se você já percebeu, Deus está sempre acima de tudo. Sempre acima de tudo. Porque Ele não divide a glória dEle com ninguém. O favor de Deus está com a gente, irmãos. Sem Ele nada somos. E sem Ele nada podemos fazer. Deus é Deus da nossa vida. Ande com Ele. Mas eu estou no deserto. Mas Ele está te guiando. Mas a cobra, a serpente, Ele está te guiando. Mas Ele está te dirigindo. Ande com Ele. O deserto vai virar passado. Você pode ver que no deserto Ele manda maná para você. Às vezes Ele não mata a tua fome, né? Mas Ele mostra, eu estou com você, ó.
Essa porção é para o dia, viu? Come aí. Você vai e come. E continua caminhando com ele. Ó, tem água aqui para você, ó. Morrendo de sede, né? Deus vai e faz sair água da fonte do que clama, para dar de beber a um homem que era forte, mas era forte. O Sansão não era forte, mas estava quase morrendo de sede. E Deus vai e faz jorrar água de uma pedra, de uma rocha, para ele beber água, e mostrando para ele assim, ó, você tem a força que eu te dei, mas você ainda é dependente de mim. Nós somos dependentes do Senhor. Eu quero orar por você, e eu quero te encorajar a você fazer uma oração e falar, Senhor, não me deixa andar sozinho. Eu quero andar em concordância contigo. Não me deixa andar sozinho, Senhor.